Senhor Deus, nós acabamos de cantar que nossa vida pertence a Ti, Teu é o reino, Tua é a glória, toda a sabedoria vem de Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos que Tu continues derramando com generosidade sobre a vida do Teu filho Guilherme, da Tua sabedoria, Senhor, da Tua ousadia, em nome de Jesus. Nós agradecemos por esse tempo juntos e pedimos que a voz do Senhor alcance os nossos corações hoje, através do Teu servo. Em nome e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe, Gui. Boa noite, igreja. A paz de Jesus, amém? Que privilégio estarmos aqui nessa segunda noite. Eu não sei se eu vou quebrar um protocolo, mas se puder acender um pouco as luzes aqui, para a gente enxergar o pessoal. Não, é só por uma questão da gente não tem nada contra as luzes, viu, irmãos? E nem o pessoal da conferência me deixa de chamar por causa disso, no nome de Jesus. Mas é só porque é muita gente bonita, a gente revendo tanta gente aqui em Fortaleza. Eu falei aqui ontem, Fortaleza é minha segunda casa, foi aqui que eu encontrei minha esposa, em um carnaval. Ou seja, para os solteiros, há esperança para você, porque Deus agiu na minha vida diante de um carnaval de crente. E nós estamos nessa festividade aqui, nessa conferência Foco. Também muito feliz por ver meu pai, o reverendo Raleigh Franco. Minha mãe também está aqui, muitos parentes, minha esposa, meu filho. Minha sogra também está aqui. Estou muito feliz também por ela estar aqui. É brincadeira, irmãos, minha sogra é mulher de Deus, a amo demais. E o meu sogrão também está ali, tanta gente especial. Ontem eu comecei a minha mensagem assim, externando a alegria de estar aqui. Fortaleza faz parte da nossa família. O meu tio, o reverendo Marcos Braga, junto com a sua esposa, a tia Novari. Encontrei hoje, conheci o Tom também, tanta gente da IPF. Como é bom, irmãos. E eu quero falar algo do meu coração para a igreja de vocês. Eu confesso que ontem, a primeira vez que eu entrei nessa igreja, eu fiquei impressionado com esse espaço. Eu fiquei assim... até mesmo comentando com alguns amigos depois do culto ontem, falando assim, meu irmão, Deus tem algo muito especial e fará grandes coisas através da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Eu vendo essas comunidades aqui do lado, eu vendo o espaço que vocês têm, conhecendo, e agora mais próximo, o coração da Cíntia, principalmente do pastor Mário. E quando eu falo principalmente é porque todo homem que tem um grande ministério é porque está do lado de uma grande mulher, de uma mulher que vai muito mais importante do que o homem. É assim lá em casa, é assim também na casa dos meus pais. E, irmãos, eu confesso que ontem, conversando com alguns amigos, e hoje na hora do almoço, orando assim, eu sou apaixonado pelo reino de Deus. E eu sou apaixonado e fico com grande expectativa quando, conhecendo um pouco a realidade, vendo o que Deus pode fazer através de uma comunidade que se une a uma missão. E nós não temos ideia do que Deus é capaz e fará através dessa igreja, nesse bairro e nessa cidade, em nome de Jesus. E é sobre isso que eu queria abrir meu coração aqui hoje. Nós somos bastante sonhadores, nós começamos a igreja 3 anos atrás, na cidade do Recife, onde não existia igreja, no centro histórico, onde muita gente falava assim, é impossível acontecer alguma coisa no centro histórico, ninguém mora ali. E Deus tem derramado muito da sua graça e misericórdia. Amanhã, às 4 horas, e estaremos falando um pouco mais sobre o que tem acontecido em Recife. Mas a nossa igreja hoje tem feito um trabalho com a cidade, para a cidade, e é por isso que eu fico emocionado quando eu vejo essa estrutura. Ontem já comecei a sonhar algumas coisas com o pastor Mário, e é isso que eu quero falar nessa noite. Queria falar sobre o nosso papel, sobre o reino de Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 2. Nós vamos ler 12 versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Muito feliz também por ver Yuli, eu sou fã da Yuli, do Rick. Tão bom estar com vocês aqui, fui tão abençoado pela sua vida, tenho sido. A Yuli tem canções lindas, maravilhosas, depois pagar meu jantar, eu estou fazendo a minha chance aqui, Yuli. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar na sua Bíblia, no nosso telão aqui, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Uma passagem bastante conhecida, mas eu queria trazer uma ótica um pouco diferente dessa passagem, que todos vocês, com certeza, já ouviram falar. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali,
de forma que não havia lugar junto à porta. Ele pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo o paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estavam deitando o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esses homens falam assim? Estão blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus recebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu da vista deles, de todos eles. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Queria orar mais uma vez. Pai, que privilégio estarmos aqui. E nós cremos que o Teu Santo Espírito está pairando sobre nós essa noite. Nós te pedimos para que o Senhor prepare o nosso coração para ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Nos confronta, Pai, nos tira de um lugar cômodo, que a gente possa entender o nosso papel no reino de Deus. Senhor, eu creio que essa noite é a noite de salvação, de milagre neste lugar. Que pessoas irão se reconciliar consigo, Pai, contigo. Eu te peço, Jesus, para que a gente tenha um tempo aqui, o qual o Teu Santo Espírito irá trabalhar e fazer algo extraordinário em nosso coração. Em nome de Jesus, se você crê nisso, diga um amém bem forte aonde você está. Amém, glória a Deus. C.S. Lewis tem uma frase bastante interessante sobre a amizade. E ele diz o seguinte: a amizade nasce do momento em que uma pessoa diz para outra: o quê? Você também? Pensei que eu era o único que estava conjecturando ou pensando nisso. C.S. Lewis, um dos maiores escritores desse século, um homem conhecido por vários livros, amigo também de Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, e ele escreveu Nárnia, tantos outros livros. É um homem que tinha uma sabedoria ou uma consciência do Evangelho bastante interessante, e eu curto demais. E quando ele fala isso, me faz pensar nessa passagem. E desculpa as mulheres que estão aqui, mas homem é muito mais imaturo do que as mulheres. Principalmente nos seus 15, 20 anos, quando começa um casal a namorar, normalmente as mulheres ficam assim: nossa, que criancice esse rapaz, eu não acredito que eu namoro com essa pessoa. Porque homem, assim, ele é um pouco mais infantil, naturalmente, assim, as mulheres, elas desenvolvem mais rápido. Não só as pessoas de 15, 20 anos, eu casei quando eu tinha 24 anos, e depois que eu me casei, eu tinha mais ou menos 26 anos, e o meu irmão, que estudou aqui no Ceará para passar no ITA, e eu fui lá no ITA, no São José dos Campos, é impressionante como lá se fala o cearês e ponto final. Em São José dos Campos, é impressionante ver o outdoor aqui, primeiro lugar no ITA, enquanto em Pernambuco a gente aprova 3, 4, o melhor colégio aqui aprova 40. Mas é impressionante, em uma dessas férias, o meu irmão aqui, depois de ter estudado aqui, se mudado para São Paulo, a gente se reuniu lá em casa. Eu, o Guga, esse é meu amigo que hoje mora em Fortaleza, que já morava aqui, mas estava de férias também, mais 2 amigos, a gente estava em uma noite sem fazer nada, e quando vários homens se juntam sem fazer nada, alguma coisa pode surgir, pode acontecer. Foi quando, de repente, a gente começou a pensar na possibilidade: vamos fazer alguma coisa amanhã? Vamos, mas o quê? Vamos fazer uma aventura. E aí, irmãos, o primeiro tem uma ideia que fala assim: eu vou jogar isso aqui. Se o primeiro falar assim, tá maluco, a gente para. Mas se alguém der corda, como a gente fala em Pernambuco, você não tem coragem, já era, já fechou o plano e vai acontecer aquilo ali. Então eu falei assim: que tal a gente sair amanhã bem cedo para caminhar até Porto de Galinhas? Eu só precisava de outra pessoa dizendo assim: você não tem coragem. E quando 2 ou 3 pessoas concordaram, falou assim: vamos, não é possível. É mais ou menos como o C.S. Lewis fala: a amizade começa do ponto, você fala assim: eu achava que eu era o único que estava pensando sobre isso. Mas quando 2 ou 3 pessoas concordam na mesma coisa, você cria uma empatia, uma ligação. E a gente falou assim: então vamos. São 10 horas da noite, chega para minha esposa: amor, eu preciso sair para fazer uma coisa muito importante. Nós vamos no supermercado,
um bom preço, 24 horas. Vocês vão fazer o que hoje? É porque amanhã nós vamos para Porto de Galinhas andando. Eu imagino que passou pela cabeça e coração da minha esposa. Meu Deus do céu, que infantilidade. Mas, amor, por favor, é coisa de homem, a gente está querendo, não é? Nós vamos orando no meio do caminho, louvando ao Senhor. Então vai, amor, então vai. Chegamos no supermercado, e aí começamos com algumas ideias, né? Vamos comprar o Guga, inteligentíssimo, granola da energia. O outro, barra de cereal, Gatorade, Red Bull. Vamos colocar água no congelador, e não só isso. E se a gente chegasse em Porto de Galinhas amanhã andando, e a gente comprasse barraca para dormir na praia, e no outro dia a gente acordasse e voltasse andando? E o Porto de Galinhas é mais ou menos 1h30 de Recife. Passamos então ali, depois de comprar vários materiais energéticos em uma farmácia, compramos uns 15 tubos de hipoglós, deve imaginar por quê. E aí, irmãos, no outro dia, 5 horas da manhã, saímos, caminhando. E é interessante, irmãos, todos unidos por uma coisa, desculpa a expressão, idiota, porque houve pessoas que concordaram com aquele plano. E 1 hora depois, que massa, 2 horas depois, que massa, 3 horas depois, o assunto já começa a acabar, irmãos. 4 horas depois, 5 horas depois, 6 horas depois, já todo assim, ninguém mais fala com ninguém, todo mundo está arrependido, mas vamos continuar, porque a gente fez um plano. Irmãos, 13 horas depois, a gente chega em Porto de Galinhas, um com raiva do outro. Liguei para um amigo meu que tinha uma casa lá, falei assim, em nome de Jesus, deixa eu dormir na sua casa, por favor. Carregamos a barraca a noite toda, irmãos. No outro dia de manhã, estava todo mundo dentro do ônibus, voltando, caladinho. Ninguém nem lembrou do plano que era voltar andando. Mas tudo porque uma ideia, um sonho, ele pode estar nascendo no coração de alguém, mas quando uma comunidade ou amigo se juntam na mesma ideia, alguma coisa pode acontecer. E nessa passagem que nós lemos, irmãos, essa passagem famosa do paralítico que foi curado por Jesus, eu não sei o nome dele, mas quando a gente não sabe o nome, a gente coloca o nome de Joãozinho. Acontece algo especial que me enche os olhos e o coração, porque diz que a notícia se espalhou, a gente viu no versículo 1, que a notícia se espalhou em Cafarnaum, que Jesus estava na cidade. Cafarnaum significa literalmente lugar de confronto. Era o lugar onde acontecia a troca, o comércio. Eu já fiquei sabendo que aqui existe o famoso Beco da Poeira, onde ali você compra coisa barata, mas é a muvuca. As trocas acontecem, as pessoas ali fazem negócio, conseguem pechinchar, mas é o centro urbano onde as pessoas estão ali. Cafarnaum, irmãos, era um lugar de passagem, onde o comércio rolava solto. E naquele lugar, chegou a notícia que Jesus estava na cidade. E quando Jesus está na cidade, eu imagino a muvuca ali do povo conversando, irmão, você não acredita quem está aqui. Notícia boa corre rápido, notícia ruim também corre muito rápido. Mas ali correu a notícia que Jesus estava na cidade. Eu imagino o povo falando que Jesus, o Jesus que se diz o Messias, qual Jesus? Aquele Jesus, quando ele estava nadando lá e ele andou sobre as águas, que Jesus? Ah, Jesus que transformou a água em vinho, é o Jesus que fez a multiplicação dos pães, o Jesus de Nazaré está em casa. Você imagina, irmãos, se a gente chegasse ou ouvisse essa notícia que Jesus estava aqui, ou ali fora no food park, não sobraria ninguém aqui dentro, todo mundo queria estar próximo de Jesus, porque isso é maravilhoso. Porque todo mundo teria talvez algum questionamento ou talvez algum milagre para pedir para Jesus, porque agora vai acontecer. Mas acontece, irmãos, a gente não fala muito sobre essa história, na perspectiva de 4 homens que decidiram levar alguém que estava passando por uma dificuldade que nunca tinha resposta de cura, o paralítico. Capítulo 2, aqui no versículo 2, diz que 4 homens carregaram aquela maca para que aquele homem se encontrasse com Jesus. E eu imagino, irmão, C.S. Lewis fala sobre isso, eu falei isso aqui ontem, que talvez a gente lê pouco a Bíblia, porque a gente lê de maneira talvez assim, moralista, a gente não ora para que o Espírito Santo fale ao seu coração, então você lê lá, Senhor é um pastor, nada me faltará, e você não entra, aquela história não faz parte da sua vida. Comece a orar, irmãos, usando a imaginação. Eu não estou falando para você fazer uma exegese, tirar do texto aquilo que não existe, mas deixar o Espírito Santo falar no seu coração, lendo com o coração, com a emoção, de maneira racional também. Eu imagino, irmãos, quando aqueles amigos estavam ali, Jesus está na cidade.
Jesus está aqui perto, na casa. Alguns teólogos dizem que era a casa de Pedro. Eu imagino os 4 amigos, talvez assim, ei, você está pensando o que eu estou pensando? E o outro, o quê? Não, Jesus de Nazaré? Mas o quê? O João. O Joãozinho não anda. Nós vamos levar esse cara para encontrar com Jesus. E esses 4 homens, irmãos, nos ensinam muito sobre isso. A decisão, que é muito difícil de tomar, porque nós planejamos muita coisa, e eu tenho falado sobre isso. No começo do ano, a gente projeta um monte de coisa para o nosso ano. E se no final do ano eu perguntasse se o ano foi bom ou ruim, é baseado na porcentagem que os seus planos eram certos. E normalmente os nossos planos, eles são egoístas, narcisistas. É sobre como eu posso ser uma pessoa melhor ou me dar bem na vida. E a gente se esquece, irmãos, que o maior mandamento de Jesus é amar ao nosso Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. Mas a gente sempre acha que o nosso milagre é mais importante do que o próximo. E aqueles homens, então, irmãos, eles tomam uma decisão e falam assim, meu irmão, vamos levar como igreja. A pessoa que mais precisa de Jesus é o Joãozinho. E diz então que eles pegaram e levaram o Joãozinho com a maca. Mas quando eles chegaram lá, irmãos, eles começam a levar o Joãozinho, e quando a gente começa, talvez, depois de um ano empolgante, eu quero fazer a tua vontade, Deus, a gente acha, irmãos, que tudo que a gente planejar e que a gente projetar vai funcionar do nosso jeito. Mas não vai. E isso nós jogando praga. E muita coisa vai acontecer que você não queria esse ano. E como é que a gente vai reagir diante disso? Porque diz na Bíblia, e nós lemos agora, que eles começam a levar o Joãozinho, e quando chegam lá, diz no versículo 4, que eles não conseguiam entrar na casa. Por quê? A casa estava lotada. Imagina os caras agora com a boa intenção. Nós vamos fazer esse encontro acontecer, o Joãozinho vai encontrar com Jesus. E quando eles chegam lá, diz que eles não conseguiam entrar. Eu imagino os caras chegando lá e falando assim, licença, dona Maria, deixa a gente entrar, porque a gente está com o Joãozinho, vamos entrar? Eu cheguei aqui há 3 horas atrás e sou o último da fila. Aqui você não vai entrar. Aqui você não vai entrar. Não, peraí. Os caras poderiam ter desistido, mas eles decidem, imagina, não, vamos tentar entrar pela janela aqui, vamos dar um jeito. E quando chegam lá, deixa a gente passar, porque a gente está com um cara que está precisando encontrar com Jesus. A gente precisa fazer esse encontro acontecer. Irmãos, quem era o povo que estava ali vislumbrando os milagres de Jesus? Era a igreja. Eles perceberam que várias histórias de Jesus, quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, quem foi que atrapalhou ela encostar em Jesus? Era o seguidor de Jesus. Quem foi que atrapalhou Zaqueu ter um encontro com Jesus, a ponto de ele fazer uma coisa ilógica, de subir em uma árvore, e quando Jesus percebe o seu esforço, fala assim, hoje à noite eu vou cear com você. E nós, muitas vezes, irmãos, como igreja, preocupados com a nossa teologia, e isso é fantástico, irmãos. Nós temos uma dificuldade de receber pessoas que são diferentes de nós. Elas não são aceitas porque, enfim, afinal, nós temos um modelo eclesiástico. E a gente fala assim, Senhor, manda para cá todo tipo de pessoa. Mas chega essa pessoa que fosse completamente estranha do nosso convívio, será que ela seria bem-vinda? Aqui sim, na minha igreja não, em Recife. Será que um travesti está do nosso lado hoje, irmãos? Se você sair com alguma amiga sua, que ela te olha de lado, você percebe ou não? Percebe. E muitas vezes, sem querer, irmãos, nós oramos para que Deus mande os pecadores, mas a gente cria de tal forma uma estrutura, que nós temos dificuldade de receber aquelas pessoas que são diferentes de nós. Afinal, nós estamos buscando a nossa bênção, afinal, hoje o meu milagre vai chegar, porque eu vou decretar, e olha lá, se não chegar, eu vou ligar no saque do céu, porque o negócio não está funcionando direito, não. Nós somos imediatistas, e todos que estavam ali, irmãos, estavam ali porque queriam tocar, aprender de Jesus. É lógico que isso é bonito. Mas, irmãos, se nós somos a igreja, se nós entendemos o que Jesus Cristo fez por nós na cruz, será que nós não temos um papel agora de entender que a nossa função é o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, assim como o Pai nos religou através de Jesus Cristo, Ele nos confia o ministério da reconciliação. É de fazer essa aproximação.
E nós agora nos tornamos os pés, as mãos de Jesus para fazer isso acontecer. E as igrejas, irmãos, desculpa, eu falei isso aqui ontem. Eu não me animo em nada nos dados que dizem que já somos 1/3 do Brasil. E que tipo de igreja tem feito a diferença no Brasil, irmãos? O local que se tem mais evangélicos no Brasil é uma cidade na entrada de Recife chamada Abreu e Lima. São mais de 70% e são os piores índices do estado em violência. O Ceará, uma das capitais com o maior índice de evangélicos no Brasil. E a crise política de segurança que nós temos vivido, irmãos. Será que isso talvez não tenha um pouco da forma que nós estamos vivendo e abraçando e de fato caminhando com essas pessoas que mais precisam encontrar com Jesus? O povo complicou pra caramba Zaqueu chegar até Jesus. O povo complicou aquela mulher do fluxo de sangue encostar em Jesus. E o povo aqui, a igreja, estava complicando o Joãozinho chegar até o encontro com Jesus. Mas aí, irmãos, presta atenção. E eu tenho orado, e eu estou falando de coração, irmãos. Quando eu vi essa estrutura aqui, irmãos, e eu vi o espaço que essa igreja tem, eu falei assim, Deus, tem algo reservado para essa igreja, para essa comunidade. Para encher esse espaço durante a semana, irmãos, com projetos sociais que vão alcançar pessoas que talvez não são benquistas ou bem-vindas à igreja. Para encher esse espaço aqui com pessoas que estão desesperadas para encontrar e para tocar em Jesus. Nós temos tudo em nossas mãos, irmãos. E essa conferência tem um significado de limpar o foco, de rever alguns valores e princípios. E em nome de Jesus, eu sou apaixonado pela nossa igreja presbiteriana, pela nossa teologia. Mas, irmãos, eu fui ensinado presbiteriano e eu tinha um professor de missiologia que chegou na sala e falou o seguinte: vocês, 80% dessa turma vai destruir a sua igreja, porque são mais apaixonados pela teologia e pelo presbiterianismo do que pelo Senhor Jesus Cristo. A nossa missão como igreja é facilitar o povo chegar até Jesus, ao invés de dificultar. Como, irmãos? Você imagina, eu já fiquei pensando aqui em construir uma quadra, um prédio talvez, um lugar para a gente amar essa comunidade que talvez tenha os piores índices. Esses caras são difíceis, pastor. Esses caras não merecem. Olha, inclusive eu estou orando para que a faixa etária aí diminua e as pessoas possam ser presas com 12 anos, porque esse povo não presta. Irmãos, nós somos a resposta para esse mundo que sofre. Em Jesus Cristo e o Evangelho revelado através de mim e de você, o nosso papel agora é facilitar esse povo encostar em Jesus Cristo. E aí, irmãos, quando os caras acham assim, foi difícil, pastor, tem um monte de sonho, mas parece que a coisa complicou. Eita, não dá para entrar por aqui, deixa eu te passar pela janela, não dá. Aí, lembra, a amizade começa no momento que você está pensando o que eu estou pensando, e eu imagino os caras, porque 4 homens juntos com uma ideia, e com um anseio no coração. Ei, está pensando o que eu estou pensando? O quê? Inclusive aqui o teto já está ajudando já aqui, ó. Aqui já seria mais fácil, hein, pastor? Está pensando que eu estou... Como? Tem corda aí? Não tem corda. Aí tem um monte de gente que não acha corda, já para. Primeira dificuldade, não dá para fazer muita coisa. A pessoa se propõe, Deus me usa, Pai, para o louvor da Tua glória. E quando começa a agir, primeira dificuldade, mas não tem jeito porque está complicado. E pensa no povo que reclama de igreja, é o crente. Misericórdia, irmãos. Onde é que tem corda aí? Não tenho. Tem corda? Não tem. Não tem. Eu acho que ali, na esquina, o seu José lá da maceria tem. Me presta corda. Meu irmão, os caras foram fazer um negócio ilógico, irmãos. Vamos destelhar o telhado. E os teólogos dizem que provavelmente essa casa era de Pedro. A história muda um pouquinho, irmãos. Porque se essa casa fosse João, o discípulo a quem Jesus amava, João era carinhoso, irmãos. Vamos destelhar o telhado. E Jesus estava lá com João assim, quando vê, os caras tirando a telha da casa de João. Que legal. Hoje a gente vai jantar vendo a lua, glória a Deus. Olha, Jesus. Mas a casa de Pedro, irmãos. Pedro não é um cara o Pedro foi o cara que quando os caras foram prender Jesus, pá! Corta a orelha. Pedro é um cara explosivo. E os caras, meu irmão, vamos. Custe o que custar, vamos. Os caras chegam, começam a destelhar lá e começam a descer o paralítico. Aí, irmãos,
A dificuldade não parou os homens. Quando ele começou a descer, olha o que Jesus diz, não sou eu, olha o que Jesus diz. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu não estou falando que a pessoa pode ser salva pela sua fé, mas irmãos, já percebeu que você perdeu a fé, que alguém da sua família que você ama pode se converter a Jesus Cristo? Você fala assim, nem oro mais. Já percebeu que você não acredita mais que a violência pode diminuir o Estado, que você fala, isso é impossível? Já percebeu que tem um monte de coisa que você nem ora mais, você fala assim, eu estou pecando tanto, tenho até vergonha de pedir perdão de novo. E a gente vai, irmãos, esfriando, a gente não ora mais. Mas aqueles homens estavam decididos a fazer aquele encontro acontecer. E nós somos presbiterianos, mas essa igreja, eu creio nisso, nós cremos no poder do Espírito Santo, amém, igreja? Que Deus pode fazer grandes coisas. E Jesus, quando olha, fala assim, vendo a fé que eles tinham, os seus pecados estão perdoados. As maiores revoluções aconteceram na Europa, irmãos. O avivamento, eu poderia passar aqui a noite falando de histórias de homens, a começar por John Knox, e a sua oração, ele dizia, dá-me a Escócia, Senhor, ou então eu morrerei. Whitefield dizia, se queres me dar alma, Senhor, se não queres me dar, retire a minha. Mateus Henry diz, sinto o maior gozo em ganhar almas para Cristo do que ganhar montanhas de ouro e prata por mim mesmo. Brian Hyde, ele fala, ele é missionário na Índia, ele dizia, ó Deus, me dá alma, senão eu morrerei. John Wesley, ele se encontrava nas noites frias, prostrados ao chão, chorando e lutando ao Senhor pelo seu povo. E quando a sua esposa implorava para que ele explicasse a razão da sua ânsia, a resposta era, tenho que dar conta de mais de 3.000 almas, eu não sei como farei isso. Irmãos, se nós queremos, irmãos, ser essa resposta diante do Espírito Santo de Deus, nós temos que chorar para que milagres aconteçam. Porque muita gente acha, conferência, vamos criar uma estratégia, Deus vai fazer um monte de coisa. Isso às vezes se torna moralismo, irmãos. Fazer coisa legal é fácil. Mas fazer a coisa legal no princípio, que é a essência de tudo, em Cristo Jesus, na centralidade do Evangelho, isso muda. Não é para fazer isso aqui como uma estratégia de marketing para que a gente ganhe pessoas, mas é se render aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, nos dê sabedoria para que a gente possa ganhar almas, me dê discernimento para que a gente possa fazer grandes coisas acontecerem. E esses homens choravam pela Europa, dizendo, Senhor, nós vamos clamar aqui. Eu queria te encorajar, irmãos, a orar de novo, voltar a orar pelo seu marido que ainda não se converteu. Amém por isso, irmãos? Porque ele vai se converter. Eu queria pedir para que você orasse pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho que está distante. É colocar o joelho no chão e falar assim, Senhor, eu creio que teu poder pode se manifestar através da minha história. Mas acontece, irmãos, que nessa história aqui, acontece algo muito estranho, humanamente falando. Porque disse que quando o paralítico chegou até Jesus, qual foi a primeira frase de Jesus paralítico? Filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, espera aí. Bonito isso, né? Imagina agora você paralítico. Chegou até Jesus. Qual é a frase que você gostaria de ouvir? Filho, levante-se e ande, ou os seus pecados estão perdoados? Seja sincero. Não seja muito crente falso agora não, irmãos. Porque a gente se aproxima de Jesus achando que o nosso maior problema são os nossos problemas físicos, financeiros, e a nossa visão de bênção, presta atenção nisso, irmãos, ela é muito mais estética do que essencial. Quando aqueles 10 leprosos se encontraram com Jesus, quantos foram curados? Os 10, né? Não. Quantos entenderam, irmãos, que o maior milagre era agora ter a salvação em Cristo Jesus? Um só. A nossa visão de bênção, ela é muito mais estética do que essencial. E o maior milagre que pode acontecer na nossa história, irmãos, não é de se tornar uma pessoa legal ou boazinha, uma pessoa curada, humanamente falando, mas é ter a cura que só o Jesus Cristo de Nazaré pôde, através da sua cruz, trazer para mim e para você,
E isso é transformar pessoas que estavam mortas em pessoas que têm vida e vida e abundância nele. O maior milagre que pode acontecer, irmãos, não é a resolução dos nossos problemas. Eu não estou falando que a gente não pode orar por isso. Mas é o problema da nossa alma. E esse só Jesus pode tratar. E é por isso que Jesus fala assim: ei, os seus pecados estão perdoados. No planejamento, irmãos, do nosso ano, se a gente soubesse que na salinha aqui pastoral tivesse nessa noite Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, imagina. Eles vão atender todo mundo. Meu irmão, a fila iria até amanhã de manhã. Os anjos desceriam para fazer a fila, por quê? Para não ter politicagem. Pastor, sou pastor presbiteriano, deixa na frente, sou presbítero. Não, os anjos viriam para não ter esse problema. E cada um na fila receberia um papelzinho, uma caneta. Como é que chegaria esse papel diante de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez igual aquela aula antes da prova que o professor falou assim: vou dar algumas dicas para a prova. Lembra que você escrevia, virava aquele negócio, rosa, vermelho, não sei o que, circulava isso daqui. Como é que chegaria o seu papel para conversar? Talvez você escreveria tudo para não esquecer de nada. Porque a nossa visão de bênção, ela é completamente, às vezes, estética. Ou o seu papel chegaria completamente vazio, dizendo: Senhor, escreve a tua vontade para a minha vida e não a minha vontade, para que o Senhor faça o que eu achar que é melhor para a minha história. O que eu creio como essa igreja, irmãos, que grandes coisas vão acontecer neste lugar. Quando nós como igreja entendemos que nós estamos aqui como agentes para sermos carregadores de maca e levar pessoas até o encontro de Jesus Cristo. Irmãos, quando os fariseus viram aquilo, ficaram desesperados. Quem é esse cara? E Jesus sabia de tudo, né? Quem é esse cara que está achando que pode perdoar pecado, meu irmão? Quem é esse cara que acha que pode resolver esse problema? E Jesus sabia: ei, já sei o que vocês estão pensando aí. É mais fácil eu dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e anda? E aí, irmão, aqueles homens não souberam responder, e Jesus fala assim: levante-se. Mas quando Jesus fala levante-se, para o Joãozinho que se levantou, ele começa a sair. Deus fala assim: ei, peraí, pegue a sua maca e vai. Vai fazer o que os seus amigos fizeram com você. Você entendeu a mensagem do Evangelho. Você entendeu que é sobre a minha pessoa, é a revelação que agora as pessoas vão ter através da sua história, da sua vida. Eu estava, certa feita, nos Estados Unidos. A gente foi representar um dos nossos trabalhos da nossa instituição, lá nos Estados Unidos. E depois de ter falado lá para vários milionários brasileiros que estavam apoiando os nossos projetos, eu fiquei na casa de um amigo meu, que tinha recebido mais 2 amigos na sua casa. Brasileiro que mora nos Estados Unidos, é uma bênção. Que eles agora, a gente não paga mais hotel. Tanto brasileiro lá, pode ir, viu, irmão? Contanto que abra a sua casa para receber a gente. Eu estava na casa de um amigo meu e falou assim: Gui, você conhece a Redondeza? Estou com um pessoal, um casal meu, amigo meu, que vão ficar aqui uma semana e eles querem fazer compra e tal. Você pode levar eles? Eu falei: claro. Aluguei um carro. E aí, no outro dia, tudo bem, prazer e tal. E aqueles irmãos então entraram no carro, eu estava dirigindo o carro. E quando eu estava dirigindo aquele carro, irmãos, depois de ter saído da casa, o cara que estava do meu lado, a esposa dele atrás, falou assim: para o carro! E eu freiei, dizendo freio. O que aconteceu, irmão? Eu preciso que você vá naquele supermercado agora. Eu falei: calma, para que isso, irmão? Eu quero que você vá lá, por favor. Tudo bem. Está amarrado no nome de Jesus, falei comigo assim. Dei a volta no quarteirão, parei o carro. Mais para frente, parei. Era um estacionamento grande, tinha um supermercado. Ele desceu do carro e tinha uma Ferrari do lado. Aí eu falei: brasileiro vai tirar foto com a Ferrari. E ele desce do carro, irmãos. Ele se aproxima daquela Ferrari. E ele encosta a mão na Ferrari. E fala assim: Senhor, tua promessa é linda. E o Senhor diz que eu sou mais do que vitorioso em ti, Jesus. E eu recebo agora, Pai. Olhando para aquilo tudo, irmãos, eu falei assim: não é possível que o cara está fazendo isso.
Terminou, irmão? Terminei. Eu passei, toquei na Ferrari também, vai que dá certo, mas nunca deu. E aí, irmãos, entrei no carro com aquele negócio, sou mais do que vitorioso em ti, Jesus. Essa frase do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, ele promete isso. Versículo 38 ele vai falar. E a gente usa muito disso, irmãos. Que nós somos cabeça, não somos cauda. Eu falei aqui ontem em Recife, lançaram a campanha, não vou falar o nome da igreja, a igreja é grande, tipo assim, uma igreja universal, gigantesca, irmãos. Se o seu anjo da guarda não está funcionando, vem trocar o anjo da guarda amanhã no culto. O céu também está com um monte de desempregado, irmãos. Nós não passamos por dificuldade. A gente não passa por complicação. Você está passando por algum tipo de tristeza, está em pecado. Dobre o seu dízimo. Porque afinal nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Como ser mais do que vencedor fosse algo, irmãos, que tem a ver com alguma coisa terrena, irmãos. Quando Paulo, nos 2 versículos que antecedem isso, ele fala: que pode nos separar do amor de Cristo será tribulação, angústia, fome, perseguição, perigo, poder e espada. No versículo seguinte, ele ainda diz: porque somos destinados como ovelhas ao matador, ou seja, a gente pode morrer pelo nome de Jesus. Agora ele começa o versículo: mas, entretanto, porém, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Irmãos, nós não somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus porque nós somos bons, porque a gente pode conquistar um monte de coisa, mas a gente é mais do que vitorioso pelo que Cristo Jesus conquistou por nós naquela cruz. A condição é porque nós somos bons, irmãos. Agora, quando a gente fala que nós somos mais do que vitoriosos, e nesse contexto aqui, a atitude daqueles 4 homens, eram homens que eram mais do que vitoriosos, irmãos. E quando a gente é mais do que vitorioso, se você crê nisso, você fala assim: eu sou mais do que vitorioso. Talvez a pessoa que mais simbolizava esse ser mais do que vitorioso era um cara que complicava as escolas dominicais em 1988, 89, até 94, chamado Ayrton Senna. Lembram disso os mais velhos aqui? Quando o Senna ia correr: Senhor, vou para a igreja, vou voltar, oh Deus, eu vou faltar hoje, porque era um espetáculo. E eu lembro, irmãos, eu tenho 34 anos, mas eu gostava. Inclusive, eu fui depois entender um pouco mais as histórias do Ayrton Senna. Na competição 89, ele tinha um companheiro de equipe chamado Berger, que não tinha vencido uma prova naquele ano. Mas o Ayrton Senna, se chegasse em segundo lugar, ele já seria o campeão. O que o Ayrton Senna faz? Na última volta, ele estando em primeiro, ele desacelera para que o seu amigo ganhe e vença aquela corrida. Mas quem era o campeão? Ayrton Senna. Ser mais do que vitorioso, irmãos, é, em certo sentido, aprender a perder para que outros possam conquistar a vitória que um dia Cristo conquistou por nós naquela cruz. É falar assim: eu sou tão maduro, assim, eu tenho condição de perder humanamente falando, porque essa pessoa precisa vencer. E você não tem condição, irmãos. Não é mais uma possibilidade de não perdoar alguém. Porque se você já venceu, sabe aquela briga de irmão? Eu não sei se aconteceu com você. A gente é filho de pastor, e filho de pastor tem complicações na infância também, irmãos. Carro com 4 irmãos atrás, um tocava, outro tocava, pá, 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 e ninguém queria perder aquela briga. Porque eu fui o último a te bater, ganhei a briga. E a gente cresceu e parece que é assim do mesmo jeito. A culpa não foi minha, por que eu vou pedir perdão? Irmão, se você já é mais do que vitorioso, já venceu em nome de Jesus. Agora você pode humanamente perder para que outros vençam. Eu brinco hoje com meu filho, e quando chego em casa, ele escuta o barulho da porta, a primeira coisa que ele faz agora é brincar de esconde-esconde. E ele vai para um lado, para o outro, ele olha para mim e sai correndo. E aí ele é ruim de esconder, irmãos. Desculpa, filho, você vai ver isso aqui. Você é muito ruim, irmãos. Mas, irmãos, quando eu vou procurar meu filho, e meu sogro fazia isso, minha sogra, 4 filhos. 4 filhos. E a minha esposa era caçula. Meu sogro disse uma vez que quando ele chegava da Bolsa de Valores em São Paulo, em casa, cada filho escondia, o mais velho atrás da cortina, o outro atrás do sofá. E a Bruna, pequenininha, minha filha, com 2 anos, 3 anos de idade, desculpa, minha esposa, ela não tinha onde esconder, ela parava no meio da sala, irmãos, e fechava o olho. E sabe o que o pai faz, irmãos? Nossa, onde está minha filha, meu filho? Ele faz... Antes de começar aquela brincadeira, já tinha um vitorioso. Era meu sogro.
Mas ele decide perder para que a minha esposa tenha a sensação que ela foi a vencedora. E nisso consiste o amor. A gente amar ao próximo como a si mesmo, de abrir nosso coração e deixar muita coisa de lado, irmãos, em detrimento de ter um relacionamento saudável. É falar assim, cara, lá em casa a coisa está complicada, mas eu não vou, a culpa não foi minha, irmão. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode perder humanamente falando, porque espiritualmente falando você já é vencedor em Cristo Jesus. Aqueles 4 amigos, ei, tá pensando o que eu estou pensando? Cara, eu estou com um monte de complicação, mas a nossa missão aqui é levar quem mais precisa ter um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Se essa igreja entender, irmãos, que nós já conhecemos a maior mensagem do mundo, o que Jesus Cristo fez por nós. Eu estou falando, irmão, abrir mão, não é assim, eu vou lá dar meu dízimo, é se envolver, irmão. Porque é muito fácil como igreja falar assim, já estou dando meu salário, pastor, conselho. E sabe quando a igreja funciona, irmãos? É em cima de um conselho. Mas quando a igreja entende que nós somos carregadores de maca, que a igreja pode ser, de fato, a resposta para esse mundo que sofre, quando nós estamos debaixo de uma visão. Fala assim, vamos tirar uma hora da nossa semana para se envolver na igreja. Mas o som está alto. Porque o negócio não está funcionando. O departamento infantil. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Falar assim, Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja para a minha história. Nós temos 12 projetos sociais rodando em igreja que tem menos de 3 anos em Recife. E começamos agora, daqui a um mês, sem dinheiro, o núcleo de saúde, onde vários médicos, segunda-feira, e pessoal da saúde, minha esposa nutricionista vai atender como nutricionista na segunda, terça-feira fisioterapeutas, quarta-feira dentista, todo mundo, irmãos, não tem uma pessoa paga e a coisa está rodando. Em nome de Jesus, irmãos, eu não estou aqui dando bronca, eu estou abrindo meu coração, porque eu creio que Deus tem algo especial para essa igreja. Eu fiquei apaixonado por esse espaço, por esse local. Eu falei assim, Senhor, grandes coisas estão por vir, irmãos. Grandes coisas Deus tem para fazer, se eu e você nos colocarmos no papel de sermos carregadores de maca. De falar assim, Senhor, meu maior problema já foi resolvido, eu tenho o Senhor como meu único Salvador. Estou passando por complicação, estou. Mas que isso não pare em você, irmãos. Que você fale assim, o meu papel agora vai se aproximar pessoas que não conhecem Jesus até Jesus. E o milagre vai acontecer através da sua vida. Fique de pé, vamos orar. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor tem algo especial para a nossa história. Que isso aqui não foi simplesmente uma agenda de entretenimento. A gente acha muito gostoso estar aqui cantando canções. Mas, Senhor, como missionários em Tuas mãos, nós queremos ser enviados para onde o Senhor deseja, Pai. Já somos mais do que vitoriosos em Ti, Jesus. E eu creio que o Senhor está escrevendo algo na continuação da história dessa igreja, para essa comunidade, para essa cidade, Pai. Nós queremos ser carregadores de maca, Senhor. Nós não queremos parar na primeira adversidade. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem reservado algo gigante para a nossa história. E quando a gente se coloca diante da Tua vontade, Pai, milagres acontecem. Se nós não queremos ser uma igreja que atrapalhe o povo a chegar, mas queremos ser facilitadores para que pessoas se sintam em casa e que encontrem o Senhor que nós servimos, adoramos neste lugar. Eu creio nisso, Pai.
Com os olhos fechados, cabeça baixa. Eu queria fazer uma oração específica. Eu não quero chamar você aqui na frente, mas eu quero orar pela sua vida, pelo seu coração. Eu sei que tem algumas pessoas que estão distantes do Evangelho. Você já tem Jesus no seu coração. E hoje você decide voltar a caminhar com Jesus, porque você sabe que talvez está desigrejado ou distante do Evangelho. Mas também sei que tem pessoas aqui que talvez nunca fizeram oração confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós cremos que a obra é do Espírito Santo. E nós cremos que isso que tem acontecido no seu coração foi Deus que iniciou. Mas você precisa responder a isso. Eu quero orar pela sua vida onde você está. Você sabe que você tem buscado alegria em tanta coisa e não tem preenchido, porque o único que pode preencher esse vazio no seu coração é Jesus Cristo. E esse não é um convite para você fazer parte dessa igreja. É lógico que se assim você desejar, você vai ser bem-vindo, mas é uma coisa muito maior do que isso. É ser amigo de Jesus, é ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Com os olhos fechados, cabeça baixa, irmãos. Eu queria orar por você, que hoje quer tomar essa decisão por Jesus. Aonde você está? Eu não quero te chamar com isso aqui na frente. Eu quero só que você, aonde você está nessa hora, levante sua mão e olhe para mim até eu pedir para você abaixar, dizendo amém. Levante sua mão onde você está, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe, que Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe, Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu irmão, Deus abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, lá em cima, Deus abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Deus abençoe, que Deus te abençoe, meu irmão. São tantas mãos levantadas aqui, Senhor Jesus. O Senhor está fazendo, Deus te abençoe. Um mover neste lugar, Pai. Senhor, obrigado por essas mãos levantadas. Pessoas estão voltando a caminhar contigo, Jesus. Estão tendo o Senhor como Salvador da vida. Deus te abençoe, minha irmã. Eu peço agora, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor faça morada. Que esses pecados, ó Deus, sejam perdoados em nome de Jesus. Que essas pessoas, ó Deus, sejam transformadas pelo Teu Evangelho. Porque aonde Teu Espírito está, ali a liberdade, Pai. E quando nós confessamos nosso pecado, ó Deus, nós somos livres. O Senhor se torna morado, o centro da nossa história. Jesus, obrigado por agir neste lugar, Pai. Por trazer tanta gente aos Teus pés nessa noite, Pai. Nós cremos, Senhor, que os céus estão em festa nessa noite, porque salvação chegou a este lugar. Nós cremos, Jesus, que uma história linda o Senhor está escrevendo na história dessa igreja, da vida dessas pessoas que hoje estão se colocando nas Tuas mãos, Senhor. Eu creio, Pai, que um novo começo, o Senhor está restaurando alegria, paz, e nós Te louvamos, Jesus, porque nessa noite salvação chegou. Irmãos, nós cremos que os céus estão em festa nessa noite. Será que você é onde você está? Você pode aplaudir a esse Deus, a esses irmãos que hoje estão tomando a decisão por Jesus. Aplauda com mais força, faça festa, porque hoje salvação chegou a este lugar. Aleluia! Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir